Olá, meus queridos amigos. Vamos dar continuidade ao nosso maravilhoso estudo da Palavra de Deus. Antes, vamos recapitular o estudo anterior, o estudo 4, o plano da salvação. Relembrando aqui, vimos que após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o nosso Cordeiro de Deus. Você aprendeu isso? E ele tomou sobre si os nossos pecados. E após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração humano ficou corrompido. Aprendemos também que o Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no nosso coração. E também descobrimos que a salvação depende de nossa fé em Cristo Jesus. Hoje vamos para um novo estudo e vamos orar para pedir a bênção de Deus. Senhor, muito obrigado por mais esse estudo que vamos iniciar. Dá-nos entendimento e paz. É o que eu te peço e agradeço por Jesus. Então, queridos, nosso estudo de hoje é sobre fé, arrependimento e confissão. Muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento da culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. Você já passou por isso? Eu tenho quase certeza de que você conhece muito do que foi falado já aqui. A culpa, a falta de perdão, o sentimento de ter feito algo errado devasta muitas vezes o nosso coração e ficamos sem chão. Mas a palavra de Deus tem solução para tudo isso. O que podemos fazer com este problema? Como nos levantarmos de suas terríveis consequências? Vamos lá? Vamos aprender da palavra de Deus, primeiro respondendo esta questão: o que é fé e qual é a sua importância na vida cristã? Hebreus capítulo 11, verso 1, nos traz um excelente conceito de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Este é um exemplo do conceito de fé. Vamos à frente. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então aqui vemos, primeiramente, que fé é a certeza de coisas que se esperam. Imagina, de alguma forma, algumas mulheres elas engravidam e a criança está ali. Ela ainda não está vendo aquela criancinha, não sabe como é o olho dela, não sabe como é a orelhinha, mas ela está aguardando. Parecido poderíamos dizer aqui sobre a fé. Temos a certeza de coisas que estamos esperando e temos a convicção de fatos que nós não vemos ainda. Jesus, por exemplo, ele nos diz que está preparando moradas para nós, que irá voltar nas nuvens dos céus para vir nos buscar, que vai transformar essa terra, renovar ela completamente para que possamos viver em paz, sem sofrimento, sem pranto nem dor. É necessário que tenhamos fé para isso, meus irmãos, porque cientificamente não podemos provar, mas a fé na palavra de Deus para nós deve ser suficiente. E diz aqui a própria palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, um dos primeiros passos é você ter fé. Fé na palavra dele, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa palavra aqui, galardão, talvez você não conheça, é um presente. Então Deus vai dar um presente para você por causa da sua fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses são os resultados da fé. O que é fé e qual é a sua importância? Vamos responder então essa questão. Temos mais um texto aqui de Tiago 2,26 que diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então veja aqui a fé sendo introduzida em vários pontos do nosso dia a dia. Vamos responder então a questão número 1. O que é fé? Qual é a sua importância na vida cristã? Descobrimos que fé é certeza e ela agrada a Deus e produz o que em nós? Paz.
Descobrimos também que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Por isso, é necessário, meus amados, que para que tenhamos fé, ou aumentemos, ou cresçamos na nossa fé, precisamos trabalhar para Jesus. Precisamos ler a palavra, precisamos praticar aquilo que Deus nos ensinou. Porque Efésios fala, né, que Deus preparou boas obras, para que andássemos nela. De antemão, Ele preparou essas obras. Vamos em frente. Qual é o objetivo da fé? Qual é a finalidade da fé? Ou qual é o fim da fé? Vamos ver? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Mas, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui, essa palavra fim, meus queridos, não quer dizer o final, que acaba a sua fé. Não, é a finalidade. Obtendo a finalidade, o objetivo da vossa fé, que é o quê? Qual é o objetivo da fé? A salvação da nossa alma. Pela fé na palavra de Deus, nas promessas que Deus deixou, nós obtemos a salvação da nossa vida, para a vida eterna. Então vamos lá, qual é o objetivo da fé? O objetivo da fé, primeiramente, é vencer o mundo. Porque esse mundo, na verdade, ele só nos leva finalmente à morte. Mas a palavra de Deus nos leva à vida. O fim da fé é a salvação. Salvação de quê? Salvação de problemas aqui nesse mundo, ou pelo menos diminuir esses problemas. Mas finalmente a salvação para a vida eterna. Porque todo o plano da redenção, como vimos no estudo passado, ele é baseado na salvação para dar-nos a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, lembra que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Prosseguindo, pergunta número 3. Como posso desenvolver a fé? E vemos em Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Veja só, como é que você vai desenvolver? Você vai pregar, ou você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai viver no dia a dia, lendo sua palavra, vendo um estudo bíblico, passando o estudo bíblico, comparecendo à casa de Deus e assim por diante, orando em comunhão com o Senhor. Vamos responder então aqui como desenvolver a fé. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o que Jesus veio fazer? Lucas 5,32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, veja o que Jesus veio fazer aqui. Chamar pecadores ao arrependimento. Então, o arrependimento também faz parte desse processo da fé. Faz parte dessa aproximação com Deus. O arrependimento é uma tristeza pelo pecado. Vamos dar continuidade aqui para a gente entender o que nos leva ao arrependimento. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, o que nos leva ao arrependimento, meu querido, minha querida irmã, conforme Romanos 2,4? É a bondade de Deus, está aqui. Vamos responder com certeza, vai ser essa a resposta. Então, temos aqui, olha, a bondade de quem? De Deus nos leva ao arrependimento. Porque se olharmos para nós mesmos, como lemos um texto de Jeremias, nos estudos passados, diz que poderá o etíope mudar a sua cor, ou o leopardo mudar as suas manchas, né? Ou então acostumará o homem que faz o mal, ele vai fazer o bem assim de repente? Não, meus amados, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Prosseguindo, pergunta número 6. O que faz o pecador arrependido? Salmos 38:18 diz: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Aqui há algo crucial. A palavra tristeza pelo pecado, ela é muito importante para sinalizar o verdadeiro arrependimento. Queridos, há diferença entre a tristeza e o remorso. O remorso ou o medo do castigo ou coisa desse tipo não é verdadeiro arrependimento.
O arrependimento é aquele choro amargo por ter manchado o caráter de Deus. E não só simplesmente o nosso caráter, porque o nosso caráter já é manchado. Mas quando nós ofendemos a Deus, aí sim, e reconhecemos essa ofensa ao Pai, ofendendo a Cristo, seu Filho, ao Espírito Santo, então aí realmente nós estamos nos arrependendo. Então vamos responder a pergunta: o que faz o pecador arrependido? Ele confessa os pecados a Jesus. Os Salmos 32 e 51 falam sobre arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça, de todo pecado, conforme está em 1 João 1,9. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Então, está aqui a resposta para você que, utilizando-se da fé, se arrepende. O Espírito Santo, ele vai te ajudar, ele vai estar ali te levando a Cristo para mudar a tua vida, mudar teus pensamentos, te renovar a cada dia. Pergunta 7. O que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Então vemos aqui Provérbios 28, 13, fala sobre o resultado daquele que não confessa. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Veja aqui, meus queridos, a diferença. Aqui há um paralelo. O que encobre suas transgressões, imagina, jamais prosperará. Então, não queira que sua vida seja uma vida sem prosperidade. Sem prosperidade eu digo em relação às coisas de Deus, ao cuidado dele para com a tua vida, as bênçãos recaindo sobre o teu coração. Se você encobrir as transgressões, não confessar as transgressões ao Pai, a prosperidade verdadeira ela não vem. Pode ser que venha uma prosperidade material ou de outros pontos na vida comum aqui. Mas e a espiritual? Essa é a mais importante. Jesus, em um determinado momento, ele fala o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Por isso que o verso ele termina dizendo que quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Por isso é necessário observar esse detalhe importante que Deus está nos mostrando através do livro de Provérbios. Prosseguindo, irmãos, vamos responder a questão: o que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Ele jamais o quê? Jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, ele alcançará misericórdia da parte do Senhor. Pergunta número 8. O que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? 1 João 1,9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, Ele é fiel, Ele é justo, e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Viu aqui, meu querido, minha querida? O que Deus faz se confessarmos os nossos pecados? E tem mais. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Miqueias 7,18 nos traz aqui essa palavra de esperança em situações que pensamos que estamos já no fundo do poço. Temos mais ainda da palavra de Deus, Miqueias 7,19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você deve saber, querido, que o homem já foi no espaço, já chegou à Lua, solta vários cometas, ou várias naves espaciais, com estações espaciais e tudo mais, mas o fundo do mar é um lugar mais difícil de se chegar. Profundezas abissais são quase inalcançáveis. Recentemente, inclusive, tivemos aí um desastre com um submarino de turismo, que pessoas foram praticamente desintegradas. Mas Deus, ele pega os nossos pecados e lança lá nas profundezas do mar. Nos perdoa. Veja aqui a bondade e a misericórdia do Senhor. E temos mais ainda, Isaías 43:25, diz que eu, o Senhor, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim
e dos teus pecados não me lembro. Então vamos responder a questão: o que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Ele, o quê? Ele nos perdoa. E também Ele purifica o nosso ser, a nossa alma. Ele lança nossos pecados onde? Nas profundezas do mar. Meus amados, quão bom é o nosso Deus. Prossigamos, pergunta número 9. O que Deus espera de nós hoje? Diz Isaías 55:7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha aí a chance, a esperança, o amor, o chamado, a bênção que Deus quer dar para mim e para você. A conversão. Converter é fazer uma volta de 180 graus. Voltando-se para quem? Do mundo para o Senhor, para o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é rico em perdoar. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, Ele se tornará branco como a neve. É a promessa de Deus. Vamos lá? O que Deus espera de nós hoje? Que deixemos o caminho do mal, nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois é rico em perdoar. Ok? Agora, queridos, vamos recapitular essa lição. A fé, ela agrada a quem? A Deus. Se você tem fé, você agrada ao Senhor. Ela é um meio pelo qual somos justificados pela fé. A fé é dom de Deus. Ela e o Espírito Santo dá a medida de fé para cada pessoa. A fé em Cristo nos ajuda a vencer, porque ela traz a vitória. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de quem? De Deus. Então é necessário que em constância estejamos ali ouvindo, praticando, vivendo, relembrando, meditando na palavra de Deus. E tem mais, Jesus veio chamar quem? Chamar pecadores. Se você não se considera um pecador, uma pecadora, meu amigo, minha amiga, você não entendeu ainda o chamado de Cristo. Jesus não serve para você ainda no seu coração. Por isso, é necessário que você compreenda que você é um pecador, que você é uma pecadora. Aí sim, o Espírito Santo pode entrar na tua vida para poder te auxiliar a trazer mensagens para a vida eterna, para te trazer entendimento, iluminação. Então, Jesus veio chamar pecadores a quê? Ao arrependimento. Porque senão, não me considero um pecador, eu não tenho nada do que me arrepender, mas eu estou correndo os riscos de perder a vida eterna. Quer dizer, naquele grande dia, eu vou olhar ali para Deus e dizer: nossa Senhor, essa vida aqui foi tão boa, mas eu poderia viver bem mais, só que eu não me arrependi. Eu tive até alguns chamados em algum momento, mas eu não quis te ouvir, viver apenas essa vida, e agora vou ter ela destruída para sempre, podendo ter o cumprimento da promessa de uma vida eterna. Por isso, querido, querida, não deixe para depois. Ouça a palavra de Deus. Quem não confessa os pecados, diz a palavra de Deus, jamais prosperará. Eu sei que você quer prosperar. Todos nós, ninguém quer estar do lado de gente que não prospera. Não é isso? Não é a natureza nossa? E nosso Deus, Ele sempre prospera. Aparentemente, você está perdendo, mas com Deus você está ganhando. Mas quando nos confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, lança os pecados na profundeza do mar. Por quê? Porque Ele é grandioso em perdoar. Ele é tão grandioso que enviou o seu Filho amado, Jesus, para poder vir perdoar os nossos pecados. Agora, meus queridos, vamos para o momento de nós escolhermos aqui, ou melhor, nós fazer o nosso compromisso de fé. Quer dizer, se nós compreendemos e aceitamos o que estudamos. Então vamos lá, queridos. Quero experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão? Se é esse o teu interesse, o teu desejo, coloca teu coração nessa alternativa que Deus está te dando. Creio que Deus pode perdoar todos os meus pecados. Olha, meu amado, minha amada, você não foi tão longe, não foi tão fundo que Deus não possa te alcançar. Coloque teu coração aqui também. Entregue-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Finalmente, aceita o convite de Jesus para deixar o mal
e me voltar para Ele. Aqui, ó. Entregue-se a Jesus. Até aumentei aqui o coração, porque Jesus é o grande nome que nos salva de nós mesmos, de todo o nosso pecado. Então, meu querido, minha querida, terminamos esse estudo. Vamos nos preparar para o próximo estudo, que trata do seguinte: alguns dos sinais apresentados por Jesus no Monte das Oliveiras tiveram um cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Quais são eles? Vejamos a resposta do estudo no estudo seguinte, tá bom? Então, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Tua paz. Nos abençoe e guarde até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, amigos. Deus abençoe.